Olá, meu nome é Anderson Costa, esse é meu canal no YouTube, no qual nós falamos sobre política cotidiana, os principais temas do dia e da semana. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre toda a movimentação que está acontecendo em torno do fim da Operação Lava Jato e dos principais nomes que eram vistos como figuras até mesmo de liderança na operação e no combate à corrupção no Brasil. O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República e ex-chefe e ex-líder da Força Tarefa Lava Jato, Deltan Dallagnol. Desde que voltou a se discutir a origem das mensagens conseguidas pelos hackers de Araraquara, que mostrariam conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal julgou estas mensagens e concedeu à defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de ter acesso a estas mensagens, de poder ler o conteúdo destas mensagens, passou novamente a se discutir a questão da Vaza Jato, como nomes majoritariamente à esquerda nomearam todo o conteúdo que estava presente naquelas mensagens. Mensagens essas que foram longamente exploradas pelo site The Intercept, que fez uma série de reportagens demonstrando que, na visão deles, o ex-juiz Sérgio Moro teria sido tendencioso no julgamento do ex-presidente Lula e que ele e Deltan Dallagnol teriam orquestrado todas as denúncias que foram apresentadas contra Lula, de modo que o ex-presidente viesse a ser condenado. Moro e Deltan Dallagnol vieram a responder estas acusações novamente ao longo desta semana, afirmaram que a relação que os dois possuíam era estritamente profissional e que as conversas que mantinham através de aplicativos de mensagens instantâneas eram normais, é uma coisa que é corriqueira entre procuradores e juízes, entre advogados e juízes, pois o juiz ele costuma entrar em contato com os defensores ou os acusadores, ou seja, com todas as partes interessadas de um processo, ele não se exime do contato com essas partes e que, na verdade, tudo ali tratava-se de questões normais do dia a dia do prosseguimento de um processo legal aqui no Brasil. Por outro lado, os detratores, os acusadores desses dois afirmam que Deltan recebia orientações de Moro de como deveria agir e que Moro já era intencionado na condenação de Lula e que por isso ele dava orientações, ele dizia a Deltan o que fazer para assim ter certeza que haveria um material capaz de condenar o ex-presidente. Com isso, aliados de Lula, eleitores de Lula e seus apoiadores defendem quase que uma anulação de todos os julgamentos da Operação Lava Jato, o que inocentaria Lula da condenação que lhe resultou inclusive a prisão, que seria realmente o desejo do ex-presidente, apresentar ao povo brasileiro que esse não era o real Sérgio Moro, que Sérgio Moro ele não estava lá para combater a corrupção, mas sim para buscar a sua prisão. Por outro lado, nós já vemos nomes à direita, nomes mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro, também atacando o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Desde que Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e deixou por seguinte de ser visto como um aliado de Jair Bolsonaro, ele vem sendo muito criticado pelos aliados e pelos apoiadores do presidente da República, que temem que Moro, caso venha a ser candidato à presidência, seja um nome com força capaz de derrotar Jair Bolsonaro nas urnas e se tornar o próximo presidente da República do Brasil. Todo esse sentimento ele se reforçou com as últimas pesquisas de intenção de voto para 2022, que apresentam já Sérgio Moro como sendo uma figura capaz de derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno, que já demonstra que a intenção de voto da população brasileira é realmente de, caso Sérgio Moro e Jair Bolsonaro disputem um segundo turno, que Sérgio Moro venha a ser o eleito, que venha a ser o vencedor das próximas eleições presidenciais. E com tudo isso, Moro ele vem sendo atacado, Moro ele respondeu os ataques que ele, a Lava Jato e os procuradores, o grupo geral que resultou nas condenações resultantes da Operação Lava Jato sofreram, ele respondeu através da sua coluna na revista Cruzoé. Ele escreveu um texto defendendo que aquilo ali seriam realmente, unicamente, procedimentos normais do processo jurídico brasileiro. Moro também respondeu através das suas redes sociais
E Deltan Dallagnol concedeu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, ao qual ele também falou sobre esse caso. Ele fez algumas publicações em suas redes sociais, ou seja, ele até se pronunciou até mais do que Sérgio Moro. E são dois nomes muito bem quistos pela população brasileira, porque são duas figuras que ainda mantêm essa imagem de serem dois nomes intimamente ligados ao combate à corrupção. São dois nomes que possuiriam o único foco de acabar com a corrupção no meio público brasileiro. E com isso, eles são dois nomes que estão sendo duramente atacados, porque são dois nomes muito fortes para disputas eleitorais em 2022. Sérgio Moro para uma eventual presidência da República, ele é muito bem visto. E assim, nós temos que entender que Moro ele avaliava essa possibilidade de vir a se candidatar para algum cargo público em 2022 de uma forma assim muito serena, muito calma. Mas os ataques que ele vem sofrendo ultimamente podem fazer com que esse desejo de disputar as eleições já se torne uma necessidade. Moro precisará ter palanque, ele precisará ter um meio de ser ouvido e de poder expressar suas opiniões, porque com certeza em 2022, independente de quem sejam os grupos partidários que desejarem disputar as eleições, já se está construindo na política nacional brasileira todo um discurso de ataque à Lava Jato, um discurso de ataque a grupos que praticam o justiçamento e não a justiça no Brasil. E com isso, Sérgio Moro ele já está vendo, já estaria inclusive recebendo conselhos de amigos para que entenda que esse é o momento dele disputar as eleições presidenciais e quem sabe vir a ser o próximo presidente brasileiro. Mas esse não seria talvez o desejo de Moro para agora. Moro ele aparenta estar com o desejo de deixar um pouco sua imagem se limpar de toda essa questão política, não ficar com essa imagem de quem condenou Lula e menos de uma década depois já veio a disputar a presidência da República como se fosse um ato pensado, uma coisa que ele já planejava fazer durante a Lava Jato. Mas ele vem sendo puxado cada vez mais para o campo político. E não são os aliados quem puxam Moro para uma disputa eleitoral, são aqueles que são seus adversários políticos. É o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é seu ex-aliado, e é o ex-presidente Lula, que também é um adversário político de Moro, por ter sido condenado por esse e por Moro ser uma principal imagem para a Lava Jato, que é extremamente combatida pelo discurso petista. Então, assim, são esses dois os principais nomes que trazem Moro cada vez mais para o cenário político. São dois nomes que poderiam estar focando em outros discursos, mas estão tendo na Lava Jato um saco de pancadas que eles estão sabendo utilizar no momento, mas que talvez surta efeitos contrários aos desejados por eles. Poderemos ver respostas e reações de Moro nos próximos meses, e o provável é que, se ele vier a disputar as eleições presidenciais em 2022, esse seu anúncio de que ele entrará para a vida política de fato e de direito, não mais como ministro, mas como um candidato à presidência nos próximos meses. Esse anúncio ele deverá ser feito antes de 2022. Então temos que aguardar e temos que refletir sobre como serão os passos da política nacional ao longo desses próximos 2 meses, como se dará toda a política para a disputa presidencial do nosso país no próximo ano, em que poderemos ver Sérgio Moro disputando tanto com Lula, apesar de que o PT afirmou que o candidato será Haddad, mas tudo pode mudar, tudo pode ter uma virada de mesa nos últimos momentos aqui no Brasil, nós sabemos muito bem disso, e provavelmente, se ele vier a ser candidato, deverá disputar as eleições contra Jair Bolsonaro, como já indicam as pesquisas. E aí nós teremos que ver qual será o projeto de Brasil que se apresentará a partir de cada um. Moro ele deverá encabeçar realmente esse discurso de combate à corrupção, de ser um nome que vem para limpar a coisa da política no Brasil. E aí, esse discurso que já foi de Jair Bolsonaro, nós teríamos que entender até qual será o discurso que Bolsonaro adotará durante as eleições. Se um discurso mais pragmático em relação a fazer política, se um discurso mais comedido, não tão agressivo, não atacando tanto os adversários como ele fez em 2018, se Bolsonaro buscará um discurso muito mais alinhado com a economia, que vem sendo
a base para o seu governo nos últimos anos, principalmente desde o início da pandemia do novo coronavírus, em que ele vem tentando basear o seu discurso todo na economia. Então teremos que ver quais serão as possibilidades de Brasil que nos serão ofertadas caso essa disputa se torne uma realidade. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe um joinha. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações quando novos vídeos forem publicados. Compartilhe esse vídeo com os amigos e quando esse vídeo acabar vai ter uma indicação de novo vídeo aqui. Eu peço que você assista ele para ajudar o Google a entender que o nosso conteúdo é relevante e o canal conseguir crescer mais nessa plataforma. Até a próxima e falou!